Bom dia, pessoal. Vou iniciar a apresentação meteorológica dessa semana. Aqui, como observaram, a gente continua com essa faixa mais ao norte do Brasil, aqui, né, com anomalias positivas de precipitação acontecendo por causa da TSM aqui, que está mais aquecida e tem o transporte de umidade para dentro do continente, né. Além disso, a gente tem essa outra faixa que liga desde a região amazônica aqui até o sul do Brasil e acaba atingindo ainda algumas bacias como do sudeste, como o Baixo e Alto Paraná e parte do Madeira também. Tá? Essa segunda faixa aqui aconteceu devido à atuação de alguns sistemas frontais e também da formação de uns ciclones nessa região, entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai. Tá? E essa formação dos ciclones e também a frente fria acaba gerando, organizando o corredor de umidade, né, por causa de altos e baixos níveis, e qualquer instabilidade nos médios e altos níveis, como a gente teve a passagem de um cavado, de cavados mais expressivos, acaba gerando essa precipitação e deixa essa região com uma anomalia positiva de chuva. Tá? Como eu falei, né, a gente tem aqui essa área do Atlântico Tropical bem aquecida, muito mais quente do que o normal para a época do ano, então a gente continua com o transporte de umidade mais intenso para essa região. Tá? A tendência é que a ENA continue caindo e isso não vai mudar. Tá? Essas chuvas elas acontecem de formas bem espaçadas, bem isoladas e não tem tanto potencial assim para segurar muito a ENA. Tá? A laninha que ela perdeu um pouco de intensidade, tá? A gente começa a ver aqui regiões com anomalias positivas no meio dessa água mais fria. A tendência é que entre esse mês e o próximo mês continue essa desintensificação e depois ela volte a se reintensificar, tá? E a maior parte dos profissionais, né, de meteorologia acreditam que deva continuar com uma laninha até o final do ano ali, pelo menos, tá? Como eu disse, aqui no sul do Brasil, né, divisa entre Rio Grande do Sul e Uruguai, a gente teve a formação de vários ciclones acontecendo nessa região, tá? E o principal motivo é esse gradiente de temperatura. A gente tem duas correntes marítimas aqui, né? Uma a corrente das Maldívias e a outra é a corrente do Brasil. A gente tem encontro dessas duas correntes, uma é quente e a outra é fria, tá? E esse gradiente de temperatura aqui, ele favorece a formação de ciclones nessa região. Mantendo essa anomalia, a gente vai continuar vendo a formação desses ciclones aqui nessa parte do oceano. Tá? Para a primeira pêntada, os dois modelos eles estão de certa forma bem coerentes, tá? Eles mostram os mesmos padrões aqui, a chuva somente lá no extremo norte do Brasil, tá? E no extremo sul. Isso porque a gente está sob a atuação de uma alta pressão nos médios níveis aqui na região central do Brasil. Tá? Essa alta pressão ela impede que o sistema frontal avance, tá? E faz com que a asas ela também está bem posicionada aqui. Esses dois fatores eles fazem com que o ciclone ele se desloque muito rápido para leste. E a frente fria ela não tem força para se deslocar ao norte e vencer essas altas pressões. Então ela acaba atuando mais aqui no sul mesmo. Tá? A tendência é que fique fora das principais bacias do sul, tá? Bem na divisa entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai. Então não deve gerar muita chuva para as regiões importantes para a geração de ENA. Como eu havia falado, né, a gente tem aqui um exemplo para o dia 3, a asas bem intensa dentro do continente aqui, esse giro anticiclônico é uma alta pressão, que é a alta subtropical do Atlântico Sul, e ela posicionada sobre o continente ela impede a formação de chuva. E aqui em médios níveis, em 500 HPA, a gente também tem a atuação de uma alta pressão, tá, com centro de 590 hectopascais aqui, com altura de 590 decâmetros, e que significa que ela está bem intensa, né, e acaba impedindo o avanço dos sistemas frontais aqui para essa região.
Tá? Então essa primeira pêntida deve ficar com a precipitação lá mais isolada no sul, e na segunda pêntida não é muito diferente. Tá? Os modelos aqui eles divergem um pouquinho mais, o CMWF está um pouco mais molhado do que o Jeffs. Tá? Acredito que o Jeffs esteja um pouquinho pessimista, então deve ficar entre os dois modelos, tendendo mais para o CMWF aqui. Tá? Aquela alta pressão ela continua atuando de forma intensa até aproximadamente o dia 7 de julho. Tá? Então a gente continua com esse mesmo padrão aqui durante essa pêntida, e só no finalzinho, a partir do dia 7 aqui, que essa alta pressão ela começa a se deslocar para o oceano. Tá? Principalmente devido à chegada de uma nova frente fria, a gente começa a ver que tem um sinal de um cavado, né? E aqui no dia 8 está mais claro esse cavado no sul do Brasil, aqui pegando essa região. Ele deslocando a alta pressão para o continente, e aí a chuva ela consegue avançar um pouquinho mais, mas não deve chegar a atuar nas bacias do Sudeste, tá? É mais para ficar no Uruguai e Iguaçu mesmo. E na última pêntida, a previsibilidade para esse período aqui ela está muito ruim, tá? Tá bem difícil de entender qual sistema que está atuando, tá? Tanto pelos modelos Ensemble quanto pelos modelos operacionais, tá? Não está muito claro, mas a maior tendência é que a gente continue com a atuação da asas dentro do continente aqui, e isso desfavorece um pouco, isso impossibilita um pouco o avanço dos sistemas frontais. Então a chuva ela deve permanecer nas bacias do sul, como é o comum para essa época do ano, né? A gente chegou no inverno, e durante o inverno é normal a gente ter asas mais dentro do continente, porque o solo está mais resfriado, né? Então essa alta pressão acaba entrando um pouquinho mais para dentro do país. E também é comum a gente ter aparições de algumas altas pressões em médios níveis que vão fazer com que a chuva ela fique mais confinada no sul mesmo. A previsão aqui eu coloquei para agosto, tá? Porque julho a gente já tem praticamente metade ali pelo modelo de curto prazo. A tendência aqui para agosto é que, pelas variáveis climatológicas, né, novamente ressaltando isso, é de que a gente continue com precipitação, que a gente tenha precipitação abaixo da climatologia no sul e parte do sul do sudeste, né? Acredito que o maior motivo dessa anomalia dos modelos seja por causa da TSM do Atlântico Extratropical, que os modelos estão prevendo ela bem aquecida nesse período. Tá? E se isso daqui acontecer, a gente vai ter aquela história que a gente já vem observando faz tempo. Né? Os ciclones eles se formam nessa região aqui e se deslocam rapidamente para essa água mais aquecida, e as frentes elas acabam não gerando muita chuva no Brasil. Tá? Nos últimos meses aí a gente observou que os modelos climáticos eles erraram bem, tá? Eles previam essas anomalias negativas, só que sistemas sinóticos aí ocorreram, tanto formação de ciclones quanto a aproximação de cavalos bem intensos, favoreceram a precipitação e acabaram ficando com a chuva um pouquinho acima da climatologia, tanto em partes do sul quanto em partes do sul e do sudeste aqui. Vale ressaltar que isso pode acontecer para julho e agosto, principalmente porque a influência da laninha nesses meses ela diminui. Então, aquela tendência de precipitação abaixo da climatologia nas regiões do sul do Brasil, devido à laninha, é menor. Então, a chance de ter algum sistema sinótico mais intenso é maior nesses 2 meses, tá? Então, vale ressaltar isso. Bom, é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Bom dia.